a gente vai fazer um lançamento duplo de livros dele. Duplo, gente. Oi, Helena. Quem tá chegando aí, tô falando um pouquinho do nosso autor convidado hoje, que é o Henrique German. Eu tô esperando ele aparecer aqui para mim, para eu convidá-lo. Ah, chegou o Henrique. Henrique, tô mandando um convite para você agora. Tá aí para eu falar um pouquinho mais de você. Quem tá chegando aí, boa noite para todo mundo. Henrique. Olá, Boa noite, tudo bom? boa noite. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. E você, a mim? Eu vou aumentar meu volume aqui para te ouvir melhor. Tá. Eu vou ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho também. Me fala aí se melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Ainda não está assim 100% não, mas melhorou. Tá, vou trazer. Agora sim, agora sim. Eu vou tentar colocar o microfone aqui mais próximo. Não, mas tá ótimo agora. Estou te ouvindo bem. Ah, beleza. Então tá bom. É. Então, só reposicionar aqui meu telefone, porque eu mexi. E aí, para poder ficar bom para todo mundo. Pessoal que tá chegando aí, o pessoal tá falando que o meu áudio tá um pouquinho baixo. Eu vou começar mais perto, então, de vocês. Pode ser problema no meu microfone, tá, gente? Henrique, tem muita gente chegando aí. Muita gente Eu mesmo. dá conta de acompanhar. Epaminondas, Mildred Machado. Minha amiga Mildred. Mildred, É. a Jaqueline Farid, que também é nossa autora aqui. Eu vou dando Ei, Jaqueline. pessoas, Boa noite, na pessoal. medida... Boa noite para todo mundo, gente. Obrigado. Noite fria, reunião em noite fria. Obrigado pela presença de todos. Já estamos aí com mais de 30 pessoas online com a gente. Obrigada, viu, gente? Que nós não temos nem 5 minutos, nem começamos a conversa, vocês já estão aí. Enéas Xavier tá aí. Bom, então vamos ao que interessa, né? A gente está aqui nessa segunda-feira, mais um projeto Páginas ao Vivo, que a gente criou durante o período de distanciamento social para ficar perto de vocês, leitores, amigos, pessoal que acompanha nosso trabalho na Páginas Editora, analisaria páginas, e também dos nossos autores, né? Porque é muito ruim, né, Henrique? A gente fica nessa distância toda, né? E é uma forma da gente ter um contato. Não, graças a Deus pela possibilidade digital de encontro, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, né? Ouvir a voz e ver um pouquinho das pessoas. Eu tô com o Henrique, ele chegou este ano, né, na Páginas Editora, e foi uma grande surpresa, um autor revelação aqui pra gente, porque tem uma produção riquíssima. Em menos de um ano, a gente já tá com 3 livros dele lançados, tá, gente? O primeiro foi o Arquipélago. Que foi antes da gente ter que fechar tudo por causa da pandemia. Essa aqui é a capa do Arquipélago, né? A gente lançou em março. Foi 12 de março. Um pouquinho antes, né? A gente deu uma semana antes de fechar tudo, né? Pouquinho, foi muita sorte. E o Henrique surpreendeu a gente porque já engatou em outro livro, que a gente vai fazer o lançamento dele agora. Hoje a gente vai lançar 2 livros, tá, gente? Não é pra qualquer um, não, tá? Que é esse infantil Pica, que ficou lindo, lindo, lindo. Vamos falar mais do que ele fala, esse livro. Que além de ser um livro bonito esteticamente, é um livro que tem uma mensagem muito bonita, então altamente recomendável aí para os pais, avós, padrinhos, né, Paminondas? Todo mundo aí que está chegando, nós vamos falar mais dele. E o nosso segundo lançamento nesta noite é de Maravento, que também tem uma capa lindíssima. As capas foram desenhadas pela Mariana Tavares, que é uma ilustradora que já está com a gente há um tempo na Páginas Editora. E cada uma tem um designer diferente na parte de criação do layout. Vamos lá, gente. O Henrique, gente, ele é promotor de justiça, né? Ele já aposentado, né? Não trabalha mais como promotor. E agora ele está se dedicando para a nossa alegria literatura, né? Eu queria que você me falasse um pouquinho do Henrique, assim, como você é uma pessoa que escreve muito, a gente já percebe e escreve bem,
que a literatura não é uma coisa recente na sua vida, né? Me conta um pouquinho da sua história de amor com a literatura. Bom, isso aí, a história seria muito comprida, porque o amor é muito grande, né? E uma hora só de live não ia dar para falar tudo, não. Mas desde a infância, realmente, uma das minhas grandes paixões é a leitura. Não exatamente escrever, mas ler. Eu sempre fui um leitor assim muito ávido, voraz mesmo, e meu pai tinha muitos livros e ele também tinha um gosto muito grande, muito apurado pela literatura e de alguma forma transmitia isso a mim e dava umas dicas e indicava umas leituras e deixava, né, que lesse alguns livros dele. Então essa introdução veio mesmo de casa e desde muito cedo com a literatura boa. Talvez até muito sofisticada para uma criança, mas ao invés de me despertar o horror à leitura, né, que os livros assim mais elaborados talvez pudessem causar essa distorção, despertou o lado bom, o lado do amor mesmo pela leitura. E eu li muito, 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 e sempre li muito, e principalmente assim romances e contos. São sempre assim as coisas que eu leio e sempre li. E hoje mais escuto que leio, né? Com esse advento tanto da doença que me impossibilita de ler, quanto com o advento concomitante, para minha sorte e felicidade, dos audiolivros, né? Que assim eu tenho podido ouvir muita coisa que eu lido por vozes de outras pessoas, né? E tenho podido também conhecer, descobrir textos novos que eu não conhecia antes, e que se não fossem os audiolivros eu não teria muita possibilidade de ler agora, de conhecer, né, de me inteirar a essa altura da minha vida, né? Mas a paixão é antiga, viu, Cláudia? A paixão pelos livros é antiga e eu tenho aqui atrás de mim, não é o caso agora de ficar mexendo o telefone, não, estantes aqui bem recheadas aqui na minha casa e que não conseguem conter tudo que eu vim acumulando ao longo da vida aí, de livros, né? Que é um amor grande mesmo, é uma paixão especial para mim. E você, desde pequenininho, assim, você apenas lia, degustava, comentava, você já tinha assim, interesse em escrever alguma coisa, já manifestava interesse e talento também para escrever? E que tipo de coisa que você começou a rascunhar? Com que idade? Menina, você não vai acreditar, mas eu só lia mesmo. Nunca escrevi nada, nunca tive assim essa verve assim de pegar ali o papel, né, colocar então naquela época na máquina, né, e escrever assim um texto literário. Acabou que eu me vi obrigado a escrever muita coisa para o trabalho, né, porque é um trabalho que se dá basicamente com a escrita, com a produção de textos, né. Então eu escrevia coisas, digamos assim, por obrigação, né, relacionadas com processos nos quais eu trabalhava, nos casos, né, nos quais eu oficiava como promotor de justiça, mas assim, textos literários mesmo, eu nunca tinha escrito até o momento da minha aposentadoria, o ano passado. Aí eu resolvi fazer um pequeno texto para a minha família, dirigido à minha mulher e aos meus filhos, de reconhecimento, eu diria, assim, numa linguagem não muito direta, mas de toda forma clara, né, e inteligível, que era um texto de gratidão, de reconhecimento e de amor por eles. E que eu queria que eles recebessem, como receberam naquele dia, logo depois que eu me aposentei, dizendo assim, diante das dificuldades que eu enfrentava, dos problemas que eu enfrentava, mas que eles eram ali o meu porto seguro, né, o meu lugar de repouso, afinal de contas, né, onde eu me encontrava bem seguro e bem feliz, apesar dos pesares, né? E com esse pequeno texto que eu fiz para eles, que é o texto que abre esse livro que você mostrou aí, o Arquipélago, eu acabei falando, gente, eu vou escrever uma outra coisinha aqui, gostei desse negócio. Aí eu fui escrevendo outra coisinha, falei, vou fazer mais uma coisinha aqui. Vou fazer uma crônica ali, vou fazer uma reflexão acolá, ou um poema, ou um pequeno conto. E assim eu fui escrevendo, saiu esse livrinho aí, que é uma miscelânea, né? Esse Arquipélago, esse primeiro livro, é uma miscelânea de muitos estilos, digamos assim, né? Mas começou assim, do nada, vamos dizer assim,
e somente após a minha aposentadoria, ou seja, depois de velho, né? Depois que eu já era cinquentão, que eu fui escrever pela primeira vez um texto assim com pretensões, entre aspas, né? De serem textos literários propriamente, né? Até então, eu só os lia, não tinha escrito nenhumzinho, Cláudio, a não ser aqueles para os meus filhos, que eles vão ficar com ódio de mim, mas eu vou contar aqui para o mundo. Eu escrevi muitos dos textos de colégio deles, que quando vinha a tarefa de fazer um poema, de escrever um pequeno conto, essas poesias escolares, assim, para eles, né, para o dever de casa deles, fui eu que escrevi. Mas acho que essas não contam muito, né? Acho que só as do ano passado para cá é que contam. Eu espero que eles não briguem com você mesmo. Brigam não, eles me amam, não brigam não. Olha só vou dar uma pausa aqui. Algumas pessoas estão pedindo para eu desativar os comentários para poder te ver melhor, porque os comentários passam... Estão sobre mim, né? Mas assim, pelo menos, eu sou um pouquinho leiga, eu conheço basicamente a ferramenta, tá, gente? Eu não sei desativar, e eu não sei se eu desativar, eu deixo de ver. E o Henrique queria muito que eu lesse para você. Sim, esses comentários, eventuais perguntas. Então, se alguém puder me informar se eu consigo desativar sem deixar de ver, né? Desativar só para vocês, aí vocês me dão essa orientação. Dá as dicas aí para Cláudia, que eu também não sei. De fato, eu não sei. Muita gente perguntando se dá para comprar seu livro online, se entrega em todo o país. Gente, entrega, tá? A gente entrega em todo o país. Ele está à venda no site da Páginas Editora, www.páginas, no plural, editora.com.br. Mas você também consegue comprar pelo WhatsApp da livraria Páginas, que a gente tem uma livraria também. Então, é o 31, né? 71748773, tá? Os livros do Henrique estão todos lá, esperando vocês, viu, gente? Entra lá, já adquire, daqui a pouquinho chega para vocês. Tem na Amazon, Cláudia? Tem também, tá lá também. Esqueci, bem lembrado, Henrique, tá na Amazon também. Pra quem tem o hábito de comprar na Amazon, tá lá também, viu, gente? Olha, tem gente de Portugal falando aqui com você. Meu amigo Nuno, provavelmente? Eu acho que era uma mulher. É Inês ou a Paula. Não precisa ficar com os comentários, tá vendo? Tem italiana aqui também, Andressa Chaves. A Andresa, buonasera, Andresa, amiga minha muito querida. Isso, deixa eu ver se eu encontro a pessoa que é de Portugal para te falar. É a Sofia Martins, Beijinhos da Carlota, Portugal. Tá. Claro. Que coisa linda, gente. Obrigado. Beijinhos para vocês também. Tá todo mundo aqui também te repreendendo, que você tá falando que é velho com 50 anos. De onde que você tirou isso? 52, né, gente? Essa semana, 52. 52 depois de amanhã. Quarta-feira. Você aqui, viu? Aliás, deixa eu aproveitar só para agradecer, Cláudia, rapidamente, todo mundo que já andou me dando os parabéns por aí, pelo aniversário antecipadamente, né, que será depois de amanhã. Muito obrigado, gente. Muito todos vocês pelo carinho, pela gentileza. É muito bom receber esse calor humano aí de todos vocês, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. A sua ligação, a sua voz cortou um pouquinho, mas você está agradecendo pelas felicitações do seu aniversário, né? Vai ser dia 26. Né? Exatamente, eu estou agradecendo assim antecipadamente, porque muita gente andou me dando os parabéns pelo aniversário que será depois de amanhã, né? Então eu já estou agradecendo aqui todo mundo que se lembrou e estou dizendo que é muito bom receber esse carinho aí de cada um de vocês. Obrigado mesmo, de coração, gente. Obrigada, viu, gente, pela presença aqui também no nosso bate-papo, viu? Ô, Henrique, eu não sei o que houve, o seu áudio cortou um pouquinho, tá? Vamos ver se continua, se ele volta ao normal, tá? Tá. Então, vamos falar um pouquinho dos livros, né? Vê se melhorou, por favor. Melhorou? Os dois... Melhorou um pouquinho. Tá. As pessoas estão te dando parabéns aqui, Fátima. Obrigado, Fátima. Simone do Rio de Janeiro. A Simone Ferreira, grande Simone. Não sei se vou conseguir ler todos os comentários, porque a gente tem muito o que falar aqui com o Henrique, tá? Mas na medida do possível eu vou falando com vocês também, tá bom? Olha só.
A gente vai falar um pouquinho do arquipélago também, mas assim, o nosso foco maior hoje vai ser o Maravento e o Pipa, tá? Então a gente vai falar, você quer começar por qual? O Maravento ou o Pipa? Olha, fica à vontade, eu estou aqui para falar dos dois. Então tá. Ó, eu vou falar então do Maravento porque aí a gente já pode puxar um pouquinho pro arquipélago. Os dois são de contos, né? E os dois, eles têm uma característica que o Henrique ele faz questão, que é a ilustração, né? Acompanhando o texto, né, Henrique? Alguns textos têm ilustrações lindas da Mariana, né? Lindas. Eu vou pegar uns aqui do arquipélago. Eu sei uma que você gosta bastante, que é da primeira, né? O primeiro conto, que é bailarina. É verdade. Tá vendo? E eu vou pegar um também do Maravento. Do Maravento. Tá quentinho o Maravento, tá? Vocês não têm ideia do tanto que tá quentinho. Acabou de chegar mesmo. Ele chegou na sexta-feira passada. Novíssimo em folha. Eles são 22 contos, gente, que eu fiz assim com muito, muito carinho para os leitores, né? Pensando nos leitores. Teve gente que brincou comigo, falando que ia me dar de presente de aniversário a compra do meu livro, de um dos meus livros aí. Aí eu falei, negativo. Eu é que dou esses livros de presente aí para vocês, leitores, né? Porque realmente eu fiz com muito carinho, com muito cuidado. É uma coisa assim, digamos, do meu estilo muito pessoal, nem sempre assim tão alegre, tão vibrante. Tem uns textos às vezes mais pesados, com umas temáticas assim realmente adultas, que falam assim de certos sentimentos, de certos afetos, de certas sensações, mesmo às vezes assim um pouco distorcidas ou perversas, que trazem algum sofrimento. Não é uma leitura assim levinha, mas são contos, modéstia à parte, assim, bem feitinhos, bem escritos, como eu disse, pensando mesmo no leitor, que o leitor pudesse apreciar uma leitura de boa qualidade, né? Eu penso que sim, né? Torço para que vocês pensem da mesma forma, concordem comigo e gostem, né? Do que eu produzi aí. Esses 22 contos foram selecionados por mim mesmo e pela editora, na pessoa da Leida Reis. Um beijo, Leida, que é jornalista e proprietária da editora também, e uma crítica muito aguçada, né, do que é produzido e do que ela vai editar, né? Então, assim, selecionamos esses 22 contos, que eu acho que ficou bem legal, assim, esse acervo, essa coletânea desses 22, assim, conseguimos montar aí um livro que ficou bacana, gente. Eu acho que vocês vão gostar. Acho mesmo, estou apostando, hein? Vocês vão gostar. É conto propriamente dito, não é? Porque o primeiro, né, Cláudio, o arquipélago, ele tem uma misturinha. Alguma coisa resvala assim até na poesia. Uma poesia livre, é claro, uma poesia de versos brancos, né, sem preocupação com métrica, com rima, com nada disso. Alguma coisa resvala nos fluxos de pensamento, nas reflexões, nas crônicas, mas tem alguns contos lá no primeiro livro, no arquipélago. Agora, o Maravento são 22 contos propriamente ditos, no rigor do estilo literário mesmo dos contos. Pequenos, nada cansativo, mas uma leitura assim legal, interessante, né? Pelo menos eu espero que sim. Eu também, eu tenho certeza que sim, né? Que eu estava comentando, conheço muito bem aqui o livro, né? A gente trabalhou com ele durante alguns meses aqui na editora. E são contos muito bonitos, assim, são fortes, né? Como ele falou, nem todas as temáticas são felizes, porque a vida é isso, né, gente? Nem sempre tudo, né? É final feliz, acaba bem, né? Ele fala muito bem do que está no mundo, né, gente? Ele fala muito bem disso nos contos dele. E aí vocês vão se surpreender, assim, e tem esse fator, esse elemento surpresa também, sabe? O Henrique faz isso muito. E tem, assim, alguns contos em especial, não sei se é um spoiler, mas, assim, alguns, nossa, sabe, no final, assim, ai, mano. Olha o spoiler, Cláudia, olha o spoiler, cuidado. Não dei nomes, só assim,
Olha só aqui, ó. Aqui é uma ilustração de um dos contos. Esse aqui é o Cachaçada, né? Deixa eu ver. É o Cachaçada. Eu acho ela muito forte também, muito expressiva, essas mãos nas grades aqui. Uma das ilustrações do Maravento. Não são todos os contos que estão ilustrados, mas alguns estão. A gente está aqui com uma pergunta, a gente tem um autor, que é o Caberto Pimenta, ele também tem... Ô, Pimenta, boa noite. E ele está curioso para saber se a sua deficiência visual foi adquirida ou de nascença. Então, se você quiser falar um pouco... Cara, é uma doença que eu vim a saber que ela vem de nascença, mas ela vem se desenvolvendo ao longo da vida. Ao longo da minha vida, ela foi se desenvolvendo, crescendo, até chegar a um ponto agora, na idade adulta, que me limitou assim imensamente, me tirou completamente quase o campo visual, quer dizer, a minha visão é exclusivamente linear, tubular, né? Eu não tenho visão espacial, eu não tenho visão lateral. Essa foi perdida completamente em razão dessa doença que vai exatamente estreitando esse campo de visão em razão da morte das células fotorreceptoras, as células da retina, as células que nos permitem ver, né? Que captam a luz e permitem que o nosso cérebro reconheça as imagens. Isso aí numa visão bem ampla, né? Que todos nós, seres humanos, temos. Eu agora sou um desses seres humanos com menos visão, com menos campo de visão, com menos visão espacial. Hoje, numa área inferior a 10%. 10% menos de 10% de campo visual. Se eu não olhar para você, por exemplo, diretamente, eu não te vejo. E mesmo olhando diretamente, ainda que eu esteja com o rosto voltado para o meu interlocutor ou para o objeto da minha observação, a morte dessas células ela levou também, Pimenta, à formação do que os médicos chamam de ilhas de visão. Eu tenho ilhas de visão nas minhas retinas, cercadas por um mar que não vê mais, um mar de células que se foram, que se perderam, que morreram. Então, nessas ilhas de visão é onde eu vejo efetivamente. Então, assim, vamos supor, se eu tenho um objeto de observação, um interlocutor diante de mim, e eu estou, por exemplo, olhando para o rosto dele, vendo, conversando. Se ele me estende a mão, eu posso não ver, porque a mão está fora de uma das minhas ilhas de visão. Aí eu tenho que mover a cabeça, e ele tem que me avisar, estendi a mão para você, você não viu e tal. Então a minha vida mudou muito assim, especialmente de poucos anos para cá e muito particularmente do ano passado para cá, em que essas limitações ficaram assim realmente muito grandes, muito importantes, né? E elas me impossibilitam, por exemplo, de ler normalmente. Eu pego um livro, eu abro, eu vejo lá que as páginas estão ali, vejo que há linhas ali escritas, porém não consigo mais ver o suficiente para ler o que está escrito. Não distingo letras, não distingo as palavras. Então isso para mim foi uma perda assim, muito grande mesmo. Mas que não me fez também desanimar, né? A gente segue em frente sempre com ânimo, sempre com alegria, com fé em Deus, no meu caso, né? E animado com novas perspectivas que se abrem. Por exemplo, não tivesse havido a doença, eu não tivesse me aposentado em razão dela, talvez, eu creio que certamente não estaríamos aqui agora conversando, olha só. Porque, como eu falei, eu comecei a escrever porque me aposentei. E tive vontade de falar, num primeiro momento, com os meus aqui de casa, fazer um pequeno texto para eles, assim, amoroso, carinhoso, uma declaração de amor mesmo para eles, né? Para minha mulher, para os meus filhos. E, a partir disso, comecei a escrever. Deu aqui um bicho carpinteiro aqui no corpo que eu não sosseguei mais. Agora eu fico escrevendo. E feliz da vida, fazendo aí os contos. Vai sair... Posso falar de uma coisinha que ainda virá, Cláudia? Pode.
Pode. Não dá muito spoiler, mas Não, pode, sem né? spoiler, mas para o fim do ano, para dezembro, já está tudo lá na editora. Vai sair um novo livrinho infantil, uma nova historinha, né? Não com esse personagem, é outra historinha, é outro personagem, é outra pegada, embora sempre com a mesma temática que me interessa, que a gente vai falar dela daqui a pouco. E vai sair um pequeno romance também, já está lá na editora. O texto já foi para lá, já está em revisão para ser lançado no início de dezembro, se Deus quiser. Para o primeiro semestre do ano que vem já tem outra historinha infantil, já tem um livro mais robusto de poemas que vão ser lançados no início do ano que vem, tudo isso já concluído, né? Então, assim, vamos que vamos, né? Com a mesma alegria de viver, com a mesma disposição de sempre. E tendo esse retorno super legal, gente. Igual eu estou aqui com vocês hoje, eu nunca participei de uma live assim. É a primeira vez na vida que eu faço isso, tenho essa oportunidade de interagir dessa forma com as pessoas. Então, assim, eu tenho tido ocasiões muito felizes que esse início de vida literária, vamos chamar assim, tem me proporcionado, sabe? Eu estou achando muito bom, para falar a verdade com vocês. É muito legal, muito bom. E eu só tenho a agradecer, inclusive a vocês, é claro, né? A gente também fica muito feliz de ver o autor, né, realizado, né, executando os projetos, realizando sonhos, né, e tendo retorno também, viu, Henrique? A gente está muito feliz com a sua presença aqui com a gente na página das editoras. Ah, eu também. Eu queria te perguntar o seguinte, você me disse que nunca tinha escrito textos literários antes, né? Você imaginava que você ia ter tanta facilidade de escrever com rapidez, transitando entre gêneros, como você tem feito? Porque você escreve, né? Prosa poética, contos, infantis, você me falou de poemas, tem romance também. Então, assim, você está se descobrindo, né? Você imaginava que ia ser assim, essa sua aventura na literatura? Olha, para te falar a verdade, eu não cheguei a imaginar assim muita coisa, não, porque eu não programei nada, Cláudia. Simplesmente não programei nada. Teve um querido amigo meu que não está aqui na live porque ele não tem Instagram e falou que não ia ter condições de baixar aqui o Instagram. Ele faz o prefácio desse pequeno romance que virá em dezembro. Ele fez o prefácio. Ele é um magistrado aqui em Minas Gerais, muito, muito, muito querido. E ele me fez essa pergunta: Henrique, como é que você faz? Você planeja, assim, você programou isso como? Como é que você sai fazendo isso? Mas é isso, assim, eu saio fazendo, assim, sem qualquer programação e sem planejamento algum. Não fiz planos, assim, não tracei nenhum roteiro. E isso eu tô achando maravilhoso, porque eu sou uma pessoa, eu sempre fui assim, maníaco por organização, por ordem, mania de controlar tudo, né? Assim, ainda que estivesse fora do meu alcance, eu muito metido, né? Achava que estava ao meu alcance, queria controlar, queria fazer, colocar do meu jeito, né? Em várias gavetinhas, em vários compartimentozinhos, organizar tudo, etiquetar, catalogar, organizar de 1000 formas diferentes que só eu entendia. E isso aqui, essa literatura que eu estou produzindo, eu estou fazendo de uma forma assim completamente, aí vem a palavra-chave, livre. Acho que pela primeira vez na minha vida, Cláudia e pessoal, pela primeira vez na vida, eu realmente estou sendo livre. E é por isso que eu estou achando tão bom, porque eu nunca fui mesmo. Sempre travado de todos os lados, assim, a começar por mim mesmo, é da minha personalidade, e eu fui formado assim também por várias razões, de casa, do trabalho, muito sisudo, assim, ambientes muito sisudos, muito solenes, e de muita formalidade, e pela primeira vez eu estou fazendo as coisas assim com muita liberdade, sem programação. E esse negócio de ser livre é um negócio assim muito bom. Eu acho que eu não vou conseguir voltar a ser como antes nunca mais. Eu estou adorando isso. E a literatura está me permitindo expressar isso de uma forma que eu nem imaginava. Realmente, eu não imaginava. Como eu disse, eu não imaginei nada disso. E tá assim, eu estou surfando essa onda assim, igual essa que está aí na capa do Mar à Vento, com muita felicidade.
Estou surfando com muita felicidade, porque as coisas brotam e eu coloco no papel ao meu jeito, né? Com a minha visão de mundo, é claro, com o meu tipo de pensamento, de olhar, naturalmente, que pode não ser o mesmo de todas as pessoas, até bom que não seja, mas assim, para mim está sendo um grande exercício de liberdade mesmo, de, não só de criação, aqui íntima, né? Mas de expressão e de compartilhamento com o mundo, né? Como eu estou compartilhando aqui com vocês, né? Como eu disse, pela primeira vez, estou compartilhando assim, coisas tão pessoais, tão íntimas, falando de mim mesmo com tanta gente. Não são coisas às quais eu esteja assim, habituado, né? Não era o meu normal, o meu natural. Até descobrir a literatura, até chegar nas páginas, até publicar o primeiro livro. Então não estou querendo parar mais não, né? Deus permita que eu possa seguir por aí. Eu acho tão bonito você falar isso, né? Porque a gente que lê muito, né? Que ama os livros, a literatura, a gente sabe do poder transformador da literatura na vida das pessoas, né? E você falando isso, a gente vê que é uma coisa que é contínua, não para e a literatura vai surpreendendo. E agora, mudando o que você está presenciando e vivenciando, é muito diferente, né? Tá surpreendendo você, né, positivamente. A mim mesmo, sim. Agora eu vivo isso na minha pele, né? Porque eu nunca vivi isso assim, né? E ser livre, assim, essa sensação de liberdade é muito legal, é muito bom mesmo, muito bom. Vou dar uma paradinha aqui só para poder ler um pouquinho dos seus amigos aqui, tá? Para poder as pessoas Tá, verem obrigado. que a gente está tentando dar atenção para todo mundo, tá, gente? Não sei se eu vou conseguir. O Gerdes Leal, Gerdeci Leal, Gerdeci Leal, grande coronel PM, meu amigo. ele tá te vendo lá de Brumadinho, diz que vai te ligar no seu aniversário. O Ronaldo Silva Ferreira Costa tá falando que você tá demais, mandando um abraço dele e da esposa, a Mônica. Grande abraço, obrigado. A Fernanda Advogado, gente finíssima. Apesar de ser advogado, né? Gente finíssima. Não, alguém está falando pelo Instagram da Fernanda Baeta, porque não tem Instagram, mas quer te ver, tá usando até É o marido dela, certamente, o marido da Fernanda, o Zé Antônio. Que está aqui ansioso para ler seus livros. Peraí. A Mildred falando que a sua mente é brilhante, que a sua carreira de procurador e agora está se reinventando como escritor. A bondade dela, meu anjinho, a Mildred, cuidou do meu filho já, quando eu tive que viajar, acolheu meu filho na casa dela, o mais novo. Um anjo, a Mildred. A Helena German, eu acho que Minha prima, querida. Está falando que você tem muito para compartilhar, te agradecendo pela gentileza e nos brindar com um pouco do seu saber. A Paola Silva, falando que adorou o Arquipélago, que vai amar esses dois e todos os próximos que virão. Que tem Ótimo. Puro prêmio Nobel da literatura, bem bacana. Sonhar não custa nada, né, gente? Sonhar tá de graça ainda, né? Todo mundo começa por um lugar, né, Henrique? Não tem essa pretensão toda, não, Cláudio. Se vocês gostarem, aí se alguém ler e gostar de alguma coisa, eu já fico super feliz, já me dou por satisfeito. A Luísa Miranda, que nos prestigiou no espaço, no veículo dela de comunicação. No BH Eventos, isso mesmo. Luísa, um beijo. Isso. Bom, agora eu já li um pouquinho dos recadinhos, depois eu volto, tá, gente? Para poder a gente não perder também o nosso espaço aqui com o Henrique. Deixa eu ver só se tem alguma pergunta. Tô às ordens. A Regina só comentou aqui que essa liberdade fez desabrochar o tal escritor nato e talentoso. Obrigado, meu anjo. O Leonardo está vendo junto com a Mildred. Leonardo, grande Leonardo Bahia. A Marlene está vendo junto, Marlene Bragança está vendo junto com o Mauro. Beleza, aqui minha vizinha. Recados, Henrique, eu não vou dar conta, olha só. Vamos passar aqui, depois eu volto, gente. É o povo aqui do meu prédio, esse povo aqui é bom, a vizinhança aqui é bacana. Todo mundo te prestigiando, você é uma pessoa muito querida, né? Tá dando pra ver. Obrigado. Olha só. Aqui, esse é o Pipa, gente. Esse senhorzinho Pipa aqui, que é um cara especial, é um pica-pau.
E eu queria que, né, que o Henrique me falasse um pouco da história, né, de onde ele tirou essa história, e também desse ingresso na literatura infantil, né, como a gente falou antes, ele transita por vários gêneros, né, e aí eu me surpreendi quando chegou, né, o Pipa, que era um livro infantil, porque a gente tinha acabado de fazer um, pensei, olha que bom, chegou mais um e era infantil. Eu adoro fazer livros infantis também. Aí a gente fez essa capa aqui, que ficou muito linda. Eu vou mostrar alguma ilustração de dentro, assim, só para vocês terem uma ideia. E a temática, né, que o Henrique trabalha aqui, eu não sei se é a temática da diferença, né? E aí, você quer falar um pouquinho da forma como você abordou essa temática, Henrique? Sim, sim, claro. Essa temática já me interessava há mais tempo, que é a da inclusão especialmente daquelas pessoas com deficiência, das pessoas que sofram de alguma doença, que tenham algum defeito físico e que se vejam limitadas em razão disso, né? Limitadas no seu cotidiano, limitadas nos ambientes que frequentam, de alguma maneira ou em alguma extensão, sofrendo assim restrições em razão da deficiência física ou do defeito físico, né? A falta de algum membro, ou a diminuição, o enfraquecimento de algum dos sentidos. No caso desse personagem aí, ele tem um defeitozinho, é um passarinho, né? Um pica-pauzinho, criança, é uma fabulinha, né? Uma fabulazinha. Ele tem o biquinho torto. E isso, num primeiro momento, causa a ele assim, alguma apreensão, alguma dificuldade, um receio de não conseguir se adaptar bem ao ambiente que ele frequenta, que é o ambiente escolar, né? E ele, então, vai precisar superar isso. E há uma possibilidade de superação disso e de integração plena que ele consegue atingir. Mas eu não vou contar, é claro, que senão estraga, né, para quem for ler a historinha para as crianças. Eu pensei essa historinha para um público realmente pequenininho, para criança pequenininha, na fase mesmo de pré-alfabetização. As crianças, a minha ideia é que elas não soubessem ler mesmo e que o papai ou a mamãe lessem para a criança e dividissem com ela a experiência, não só da leitura, né, comum, em conjunto, em família, mas a discussão dos valores que a gente, né, que eu quis transmitir aí, que é exatamente esse, de ver o diferente com algum problema físico, aparente, perceptível, mas que isso não signifique o alijamento daquele diferente do seu seio social, do seu meio social, do grupo ao qual ele pertença ou deseje pertencer, né? Os outros livrinhos infantis que eu mencionei para vocês, um que virá no fim do ano, com o romance, e o outro que virá o ano que vem, juntamente com o livro de poemas, eles vão ficar na mesma temática de inclusão, mas com histórias diferentes, personagens diferentes, né? Mas sempre a minha preocupação de que as crianças pequenininhas já tenham assim no seu espírito, desde muito, muito cedo, nas leituras com o pai e com a mãe, em casa, tenham essa dimensão assim incutida no coraçãozinho delas, das crianças bem pequenininhas, de que é preciso acolher o outro, né? Especialmente o outro que lute com alguma dificuldade, porque as dificuldades realmente elas têm o seu peso, né? Especialmente para as crianças. Então é tão importante que as outras crianças saibam aceitar isso, né? Reconhecer com aquela naturalidade que é tão própria das crianças, né? E acolher com aquele coração cuja bondade é tão comum na infância, né? Desprovida normalmente, né? Quando assim a criança pequenininha, ela é desprovida completamente de preconceitos, né? E então ela brinca com o outro, né? E é isso que eu quero ensinar, se é que eu posso ensinar alguma coisa, aos pequeninos, né? A acolher nas brincadeiras, como coleguinha de sala, no recreio, nas atividades ali
com os amigos, acolher também, como um amigo, este que é um pouquinho diferente e que tem alguma dificuldade, alguma peculiaridade no corpinho, né? Então, essa é a ideia principal aí, sabe? E às vezes, né, a deficiência está de um lado e do outro lado tem uma habilidade, né? Então. Mas aí é que está. Deficiências, às vezes, elas nos permitem descobrir novas possibilidades, às vezes muito ricas possibilidades, né? E o importante é manter o ânimo alto, né? E assim, a disposição de viver, a alegria de viver, sempre presentes, né? E assim as possibilidades vão se dando e vão se dando naturalmente, né? Eu acho assim. Como é que você faz assim? A ideia vem na sua cabeça, ó, é um pica-pau. Como é que você pensou em criar, né, essa criação dos personagens, né, pensar um pica-pau, bichinhos que, né, as crianças gostam de literatura com bichinhos, né? A É. gente tem muitos livros que têm animais e as crianças de fato gostam. Como é que foi? Porque assim, você é um estreante na literatura infantil, né? Poder já pensar essas estratégias de apreensão da atenção da criança, o desejo da criança de querer conhecer a história. Como é que você chegou a esse formato? Pois é. Como eu te falei, na verdade, realmente eu não planejei nada assim. Eu não tenho propriamente estratégias assim. Eu faço o que eu gosto. Eu gosto muito de bichinhos, eu gosto muito de animaizinhos, eu gosto de todos os animaizinhos. Eu adoro bicho, né? Acho que se eu pudesse eu teria um zoológico. Eu tenho 2 cachorras, né, em casa. Já tive cachorro antes também. Atualmente tenho 2 cadelas em casa, uma Golden, que é grande. Eu moro em apartamento. Tem uma Shiba Inu japonesa, linda, linda. E que, aliás, tem até textos para cada uma delas no livro Arquipélago, né? E é homenagem que eu faço às minhas cachorrinhas aqui. Mas eu gosto muito de bicho. Então eu fiz isso, assim, é uma historinha que agrada a mim mesmo. Agrada a mim mesmo, assim. Eu gosto dessas coisinhas delicadas de bichinho. E a minha ideia, na verdade, sem qualquer estratégia nem planejamento, era transmitir uma mensagem às crianças, que é essa que eu mencionei há pouco, né? Da inclusão. E a pessoa com deficiência, a pessoa doente, a pessoa limitada fisicamente sempre me interessou muito, né? Desde criança, assim, eu tenho muita atenção, a atenção voltada para, por exemplo, os cadeirantes. Isso sempre me chamou muita atenção, né? As pessoas que têm dificuldades de movimentos, né? Sempre me chamou muita atenção, assim, eu sempre ao longo da minha vida quis dedicar algum cuidado, algum carinho a essas pessoas, né? E então essa é uma temática que me é cara. Então eu fiz por gosto pessoal mesmo, assim. Mas é claro que facilita muito para contar uma história para crianças pequenininhas usar o elemento do bichinho, né? E o bichinho eu gosto, né? Então eu fiz mesmo por gosto meu, mas eu acho que se casa bem com o gosto das crianças também. Que criança que não acha um passarinho bonitinho, simpático, né? Acho que mesmo as crianças modernas hoje não perderam isso, né? Acho que ainda gostam. Eu ainda gosto muito, embora não seja mais criança, muito pelo contrário, né? Estou de cabeça branca, mas continuo gostando dos bichinhos, assim. Então, acho que é mais assim pelo meu gosto. Mas eu sento em frente ao computador, Cláudia, sem muita ideia. E simplesmente faço. Depois é que eu vou ver se ficou, se eu tenho coragem de mostrar para alguém, entendeu? É desse jeito. O livro, gente, ele é muito lindo, ele é muito colorido, assim, muito lúdico, sabe? Eu realmente recomendo muito para as crianças, né, para os pais, né, os parentes, irmãos mais velhos, né, padrinhos, tios. Dia das Crianças tá chegando aí, ó, fica uma dica, assim, que vale a pena, tá? Tem que ficar muito satisfeito com o conteúdo e a parte estética também do livro. Ficou bonitinho demais. Ficou lindo, ele é muito carismático, tá vendo? Ele é um pica-pauzinho muito carismático, sabe? Ficou muito fofo. E você, né, com
consegue desdobrar isso em outros assuntos, outras temáticas para conversar com as crianças, né? Como o Henrique falou, é importante ter essa conversa na linguagem delas e desde cedo, né? Para poder o olhar das crianças, né? E não perder essa sensibilidade, né? Porque a criança tem um olhar sensível, então a gente às vezes perde. Então é legal a gente cativar isso nas crianças. Olha, vou voltar, deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. A gente tem só 15 minutos agora. Deixa eu dar mais um olá para os seus colegas aqui. O SJ Márcio está falando que é uma surpresa agradável conhecer suas novas habilidades. O José Márcio e Nara. São meus vizinhos aqui também. Também? O Valadão está te dando parabéns também. Ana Tchuk? Ana Tchuk, é minha coleguinha aí do Instagram aí. Ah, legal. Tá te desejando felicidade. Obrigado. Está falando que você é o marido amado dela, que te ama muito. Eu também a amo demais, velho. Inês é meu esteio, né, gente? Inês, essa aí é forte, viu? Essa é forte. Me maltrata muito, mas a gente se entende. Enéas Xavier, falando que isso é motivo de orgulho para todos do Ministério Público. Grande amigo, grande Enéas. Labri UERJ, é alguém da UERJ, tá? Paulinha. A Paulinha da UERJ, ela faz o prefácio do Arquipélago e do Maravento, minha amada amiga Paulinha, Ana Paula Tostes. Ana Paula, né? Ana Paula grande doutora em ciência política, lá da UERJ, grande Paulinha. Um amor a Paulinha, grande amor. Vou passar um pouquinho. A Heloísa Davino, ela está com uma pergunta que acho que você respondeu em parte, né? O que te fez escrever para crianças, né? A gente falou um pouquinho disso, se quiser só dar uma resumida. Gostar. Agora, Heloísa, gostar de escrever, gostar desse tema, desses temas assim, que passam pela educação, pela pedagogia, né? E gostar também de crianças, eu gostar das três coisas, né? Das crianças, de ensinar e de escrever. Então, juntando as três, sai um livrinho infantil assim, legal, com muito carinho mesmo. Eu tive a oportunidade de dar um ou outro livrinho desse aqui para criancinhas, minhas vizinhas, inclusive. Tive um retorno lindo, a delicadeza, a gentileza das crianças ao agradecerem, a emoção que sentiram, com, sabe, assim, mandando foto com pijaminha, na hora de dormir com um livrinho na mão que a mãe ia ler, muito bonitinho. Isso aí vale tudo, né? Paga tudo. Tá ótimo. É um prazer. E agora, com esse feedback que eu tive dessas crianças, agora eu não paro mais não. Vamos em frente. A Léa Meilman está falando que um dia... Leia é uma amiga queridíssima das antigas, foi minha psicanalista, muitos anos, tratou do louco, muitos anos, assim. Então, parte aí de muita coisa que eu faço e que eu sou, eu devo a conversas intermináveis com Leia, grande Leia. Um beijo, querida Leia. Silêncio. Está me ouvindo? Perfeitamente. Tá? Me ouvindo? Perfeitamente. Agora que você perguntou se eu estou te ouvindo, estou. Ela falou que te viu ingressando no curso de teatro, você nem contou isso pra gente, ela percebeu que você tinha uma veia artística. Olha só, bastidores aí, gente. Ó. Bastidores. Eu fiz o curso de teatro do Pedro Paulo Cava, né? Que ele faz um curso de extensão na PUC. E eu adoro teatro, né? Uma coisa que eu queria escrever é uma peça, né? Mas aí, só se o Pedro Paulo quisesse colocar no palco dele, né? Lá no Teatro da Cidade. Aí eu até faço. Eu adoro teatro, adoro teatro. Eu acho que eu sou ator frustrado, que eu gosto muito de teatro. Mas olha, 50 anos, a vida vai estar só começando. Não tem ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sabe? Ô Henrique, a Renata Santos está falando que o Álvaro, que é filho dela, quer um livro sobre dinossauros. Olha só, uma missão aí para você, tá?
pro pequeno Álvaro, meu amiguinho, eu faço com o maior prazer. Vai ficar aqui na lista de projetos. Esse aí, então, vai ter que ser projeto a pedido do Álvaro, combinado. Pois é, olha só, especial. Só voltando aqui, nosso tempo, infelizmente, está acabando, a gente voou o tempo. Porque eu queria comentar com o Henrique que, assim, os livros de contos dele têm, assim, histórias que são muito diversas, né? E imagino que são contos ficcionais, né, Henrique? Como é que é ficção e realidade aqui na sua escrita? Me conta. São sempre ficcionais. Um ou outro, porém, tem um pezinho assim leve, levinho, na realidade vivida, em casos que eu conheci, digamos assim. Um dos contos aí já é meio autobiográfico mesmo. Esse aí é bem próximo, bem mais próximo, quase da crônica mesmo, assim, que aí é pessoal mesmo, é experiência minha mesmo. E outros eu conheci, mas assim, não deixam de ser sempre ficcionais, né? Eminentemente ficcionais. São coisas que eu imagino, são situações que eu imagino, embora, é claro, pudessem todas ser reais e algumas até, em alguma medida, aconteceram realmente, aconteceram mesmo. Olha só, tem um comentário, eu perdi aqui, alguém falando que o avô de vocês, a avó está muito orgulhoso de ver você. E a Helena German, que é sua prima, né? É minha prima. Está perguntando como a paternidade impactou a sua vida. Nossa, impactou de uma forma assim brutal, porque eu costumo dizer isso desde que eu tive os meus filhos. Eu resumi o sentimento assim, que foi avassalador mesmo, eu resumi em uma pequena frase que eu falei até com a minha mulher na época, né? Que é uma invasão de amor. Foi uma invasão de amor que eu não conhecia, né? Que eu sempre fui um cara assim mais, digamos assim, mais duro às vezes, né? Era mais estouradão e não dava muito papo, não, ia passando por cima mesmo e tal. Aquela coisa até da profissão que você às vezes tem que ser um pouco agressivo, né? Na acusação que se faz. Eu sempre trabalhei com o crime, né? Então, assim, o meio às vezes um pouco hostil, né? E então a gente se faz um pouco mais duro às vezes. E os filhos foram, a paternidade foi para mim a grande invasão de amor na minha vida, que me virou realmente do avesso. Assim, eu nunca mais voltei a ser como antes, né? Antes de conhecer essa sensação do que era ser pai, de como era ser pai. E isso tomou conta de tudo, assim, para mim. Realmente é o principal na minha vida. Os meninos sempre vieram antes, vêm antes de tudo. Ele e a Inês vêm antes de qualquer outra coisa, são a minha prioridade. E eu vivo por eles mesmo e para eles. Não tenho, nem penso de forma diferente, nem em nada assim propriamente para mim. Nada que não os inclua, sabe? Assim, eles são parte essencial de mim mesmo, fundamental de mim mesmo, e eu não sou nada, eu não existo sem eles, né? Simplesmente é como eu vejo a paternidade, assim, uma impossibilidade de existir se não forem eles, se não existirem eles, se não estiverem eles aqui, né? Aqui no mundo comigo, né? Perto de mim, falando comigo, conversando comigo, me mandando mensagens, me irritando, como eles têm tanto prazer em fazer tantas vezes, para rirem de mim mesmo, que eles adoram rir de mim, né? Me imitam, fazem o diabo comigo, né? Eu adoro, né? Então, assim, é muito bom. O impacto foi total, foi a melhor coisa da minha vida. De todas, a paternidade foi a melhor. Nada se aproxima da paternidade. Eu acho que nada pode se aproximar, assim, na minha concepção. Não vejo nada que possa suplantar isso. Aliás, nem que chegue nem perto, assim, para te falar a verdade. Tá bom, Helena? O livro infantil, ele dedicou à infância dos filhos dele, né? Achei bonito. Ele dedicou, que ele fala que os filhos dele sempre foram apaixonados por leitura também. Amam a leitura.
mas muito, muito, muito. Patologicamente, são leitores assim, patológicos. A gente está só com 5 minutos agora, Henrique. Eu queria aproveitar esse restinho de tempo para falar, para você me contar um pouco dessa experiência agora que é nova na sua vida, mas que te permite continuar entrando no universo da literatura, que é a experiência com os audiobooks, né? Então, me fala aqui, como que está sendo a sua vida, né, com os audiobooks, o que você tem ouvido, né, lido, entre aspas, né, É. mas ouvido é um barato, é como ler, né? É como ler, porque eu me tornei uma pessoa, assim, muito auditiva, digamos assim. Então, a apreensão de um texto, assim, com os olhos, é muito bom, é muito fácil, é muito rápido. Eu tenho uma memória muito boa, então eu sempre li e gravei os textos que li, né? Eu li uma página, não é porque eu quisesse, é porque eu funciono assim. Eu lia e guardava. Então, hoje eu procuro fazer isso, mas não é a mesma coisa e eu não consigo, nem querendo eu consigo, apreender plenamente, palavra por palavra, e guardar aquilo na memória, palavra por palavra, ouvindo. Mas nem por isso a compreensão fica prejudicada, não. Eu só não tenho a retenção plena como eu tinha, palavra por palavra mesmo, assim, bem fotográfica, né, quando eu lia com os olhos. Agora, lendo com os ouvidos, né, é um pouco diferente. Mas a experiência, assim, tão rica quanto, tão feliz quanto, e eu tenho ouvido muita coisa. Eu tenho 4 aplicativos de livros digitais, de audiolivros, né, melhor dizendo, porque não são digitais de leitura, são digitais de áudio, né. Eu tenho 4 aplicativos ótimos, e tenho ouvido muita coisa, romances excelentes, principalmente da Itália, que eu gosto muito, né? Então eu tenho assim me dedicado muito aqui à minha audioteca italiana aqui, curtindo bastante. Você pensa em fazer audiobook? O romance que virá em dezembro, ele deverá também ser oferecido no formato audiobook. Está faltando finalizar uns detalhezinhos só, mas ele deverá também ser oferecido no formato audiobook, sim, se Deus quiser. Gente, mais novidade para nós, hein? Olha só que bom. Ah, aqui é só novidades. É só coisa boa, graças a Deus. Agora, a gente tem 2 minutos. Me fala aqui, qual que é o escritor ou a escritora da sua vida, sua maior paixão? Você tem, assim, sua maior paixão literária? Olha, tem um cara, eu tenho vários, mas como só tem 2 minutos, eu vou falar um nome só, tá? Mas sem descurar de nenhum outro. Eu vou falar do Adonias Filho. Eu amo Adonias Filho. Eu li tudo dele várias vezes, e Corpo Vivo de Adonias Filho, para mim, é campeão. Eu tenho alguns exemplares aqui, com medo de um dia a traça comer um, eu tenho que ter outro. Então, assim, Adonias Filho eu vou colocar em primeiro lugar, porque eu gosto demais do cara. Eu amo o cara, realmente. Primeiro lugar. Bacana demais. Olha só, gente. Olha, eu fico triste quando chega esse momento, né, de estar se aproximando do final e com tantas coisas para a gente comentar ainda e tantas pessoas falando aqui. Eu peço desculpa a quem eu não consegui prestigiar aqui nos comentários, é porque foram muitos. Henrique tá de parabéns, tá? Você está muito bem cercado, viu, Henrique? Pô, graças a Deus, né? O pessoal é gente boa, graças a Deus. Eu queria, né, você quer falar, assim, finalizar com algum comentário, alguma coisa que a gente, né, não deu tempo de falar? Ah, quero. Quero muito agradecer a todo mundo que gentilmente veio aqui à live, que já me abraçou aí nas redes sociais, no meu WhatsApp, por telefone, pessoalmente. Só quero agradecer muito, dizer que eu gosto demais de fazer alguma coisinha assim que possa agradar a vocês em alguma extensão aí. Se vocês gostarem de alguma coisa que eu faço, me fazem muito feliz, me deixam muito satisfeito, porque eu só tenho a agradecer muito a bondade de todos, o carinho de todos, a consideração que vocês têm me dado, a atenção que têm me dedicado. Eu não poderia deixar de agradecer, de reconhecer isso aqui de público, grandemente, fortemente. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês, de coração, viu? Todos que vieram aqui, aos que não vieram também, mas são meus amigos, todo mundo queridíssimo. Muito obrigado, um beijo enorme para todos vocês.